vamos estudar as palavras em que nós estaremos envolvidos. Evolução das leis biológicas. E a palavra evolução é uma palavra forte, porque o mundo esperou essa palavra durante séculos. Apesar do pensamento grego trazer dentro do seu bojo uma série de consequências que nós hoje podemos utilizá-lo como processo evolutivo. Por exemplo, Heráclito falava que tudo flui, que a única coisa permanente no universo é a mudança. Mas a palavra evolução vai surgir exatamente com Darwin. É lá na evolução das espécies que ela materializa e se demonstra. O próprio Allan Kardec se aproveitou dessas teses de Darwin para justificar tudo aquilo que recebia dos espíritos, sendo que a segunda edição do Livro dos Espíritos, já em 1860, trazia toda uma evolução, não só das espécies, mas também dos seres. E foi justamente a palavra evolução que também acordou Pietro Baldi. Olha o que ele diz no livro de um amigo meu que me deu a tarefa. Minha primeira revelação interior foi-me feita a ouvir meu professor de ciências no liceu proferir a palavra evolução. Meu espírito teve um sobressalto. Brotara ao vivo uma centelha. Sentira uma ideia central. Tornei-me a seguir estudioso de Darwin, mas só para completar seu pensamento. Não só o estudioso como somos, sem a criatividade e sem a visão, mas o estudioso que, a partir da palavra evolução, desperta em seu espírito a vontade de conhecer, e a partir daí então parte para completar o pensamento de Darwin. E poderíamos dizer que Darwin passa a ser, frente ao Baldi, apenas um simples aluno, apenas o estruturador da forma, porque o Baldi que nos mostra a verdadeira evolução da espécie, não da espécie física, mas da espécie humana, da espécie espiritual, do espírito, da alma do universo. Dentro desse contexto, então, a ideia que o Baldi nos apresenta é toda ela monista. Porque esse é o estágio atual de evolução em que nos encontramos, como diz o próprio professor Baldi. A primeira fase, nós temos o Deus politeísta, o Deus de Roma, por exemplo. Nós temos uma série de deuses governando o nosso sentido religioso. Mais tarde, principalmente com Moisés, nós vamos encontrar então o monoteísmo. E o Baldi nos traz o monismo. O monismo, não no sentido de definir o Baldi tentando aprisioná-lo dentro de um rótulo, mas o monismo que integra e mostra todo o seu pensamento, e que assim é interpretado pelo nosso saudoso Manuel Emílio. Todos os conceitos de Ubaldi são de caráter monista, isto é, tendem para a unificação, sob uma lei só, que rege tudo. Monismo aparece-nos então como sinônimo de unificação, de universalidade, de totalidade independente. Nós temos a mania, graças ao nosso orgulho, de julgar que somos os únicos seres do nosso planeta. Mas todos os seres são consciências em viagem, são consciências em evolução. E o Baldi, então, nos diz que como ele vê dentro desse monismo, esse universo. São suas essas palavras. Tudo possui, então, uma voz, e me fala. Todas as forças, todos os fenômenos, toda a vida, desde o mineral, todas as criaturas de Deus enraidiam um cântico que eu escuto e percebo harmonizar-se na sinfonia imensa da criação. É assim então que o Baldi vê o universo. Não apenas como seres destacados, mas numa unidade. Não apenas no princípio que existe o Deus e nós, mas nós sendo também deuses. Não apenas no sentido que existe o universo que Deus criou, mas o universo que representa e é Deus. E sobretudo dentro de um cântico em que tudo fala, tudo diz, tudo fala aos seus ouvidos. Então ele ouve uma sinfonia, onde Deus é o maestro integrado na sua própria criação. E dentro desse sentido, não somos apenas nós que temos individualidade. Todos os seres possuem individualidade. Então o Baldi diz, por exemplo, em relação aos minerais, cada corpo químico possui uma individualidade própria, perfeitamente definida. Não somos apenas nós que podemos dizer eu sou, porque todos os seres também dizem eu sou dentro do seu campo evolutivo. Se nós pegarmos, por exemplo, uma molécula de flúor,
e colocar junto a molécula de água, o oxigênio deixa a molécula de hidrogênio e prefere o flúor. Se nós pegarmos, por exemplo, a partícula de hemoglobina e colocá-la diante do CO2 e do oxigênio, ela abandona o oxigênio e prefere o CO2 20 vezes mais do que o oxigênio. Mostrando que os seres possuem afinidade, que os seres se afinizam desde os primeiros instantes do seu processo evolutivo. Que o amor, antes é atração, mais tarde é magnetismo, e em nós brota como fenômeno de atração amorosa. Mas todos nós possuímos individualidade. Então aquela antiga frase de Descartes, penso, logo existo, devia ser substituída por vibro, logo existo. Porque todos nós vibramos, todos nós emitimos irradiações, todos nós falamos e cantamos a glória do Criador através do nosso processo íntimo. Em nós esse vibrar se chama pensamento. Mas foi um estágio que alcançamos por evolução. Assim como não podemos dizer qual é o estágio superior da faculdade de pensar. O pensamento em nós ainda é dualístico. O pensamento em nós ainda é matéria. Consequentemente, toda forma de matéria tende a deixar de existir. Então nós não podemos dizer que o pensamento divino é igual ao nosso, que o pensamento crístico é igual ao nosso. Como diz na própria grande síntese, o pensamento só indica tempo enquanto é energia e enquanto é matéria. Então o tempo, que é uma noção tão importante para a gente, só existe enquanto o nosso pensamento ainda for matéria, ainda for energia. E como diz Jesus, a samaritana, Deus é Espírito. Então, consequentemente, podemos ter estágios bem superiores, como nos diz o Balde, ao que hoje estamos. E achamos que o pensamento é o patrimônio mais importante. Mas ele também haverá de evoluir e se tornar outro campo de vibração, que não necessariamente é a produção de imagens e clichês, que nos faz então uma noção de tempo. E dentro desse contexto, essa evolução se dá dentro de um processo de lei. E essa lei pode ser resumida como seu princípio maior, que a lei no sentido de Deus. A lei, eis a ideia central, diz o Balde, do universo. O sopro divino que anima, o rege, o move, assim como a vossa alma, pequena centelha daquela grande luz, rege o vosso corpo. O universo de matéria estelar que vedes é como a casca, a manifestação exterior, o corpo daquele princípio que está no íntimo do centro. Nós muitas vezes perguntamos, como é que Deus rege o universo? Nós somos um Deus, porque regemos trilhões de células. As células são irmãos nossos em evolução. A célula é um ser que, através do desenvolvimento, foi adquirindo experiência, capaz de reger uma série de princípios. Por exemplo, quando o Balde estuda, por exemplo, a função do espermatozoide. O espermatozoide tem vida própria. Ele navega através das entranhas maternas na busca do óvulo, tem um objetivo, sabe viver, sabe existir e se doa para a criação de um organismo. Traz uma história, traz um automatismo próprio. Então as nossas células são irmãos nossos em evolução, como diz Alexandre no livro Missionários da Luz, psicografia do Chico, através de André Luiz. São irmãos nossos em evolução. Também são seres que evoluíram até chegar ao estágio de célula. E nós somos deuses, porque nós dirigimos 1 quadrilhão de células, que se renovam dioturnamente. Apenas que ainda somos deuses, sem a visão mais ampla do amor. Mas assim como dirigimos as nossas células, assim como somos onisciente e onipresente no nosso organismo. Porque nós dirigimos o nosso organismo muito através do subconsciente, mas subconsciente não quer dizer ausência de consciência, como diz o Balde. Porque não está registrado na nossa memória. Porque o nosso consciente é apenas 1/3 do que somos. Então, consequentemente, nós dirigimos o nosso organismo, nós somos um Deus onisciente, onipresente. Apenas que ainda somos um Deus capaz de gerar doenças, maltratar o seu filho, injustamente pelas cargas vibratórias que causamos. E, consequentemente, essa lei de unidade leva uma visão ampla, tanto do macro como do microcosmo.
E como diz Alice Bailey, reforçada por Ubaldi, as mesmas leis básicas comandam a evolução do átomo, quanto a evolução de um sistema solar. O macrocosmo repete-se no homem, e o microcosmo, por sua vez, se reflete em todos os átomos menores. O microcosmo está construído como um macrocosmo. É este pensamento uno que reconduz as infinitas formas, a unidade do todo, e constitui a universalidade da lei una. Então Deus é único, sua lei é única. Então, consequentemente, todos os fenômenos da natureza são regidos pela mesma lei. O que acontece no micro, acontece no macro. O átomo é formado de subpartículas. E o átomo está em evolução. Alice Bailey mesmo tem um livro que chama A Consciência do Átomo. Hoje já se começa a discutir, principalmente depois do princípio de Heisenberg, o princípio da incerteza, se o átomo não tem livre-arbítrio. Já começa a se discutir isso. Por quê? Porque nem Einstein foi capaz de compreender esse pensamento. Chegou a dizer, Deus não joga dados. E hoje a ciência começa a provar que Deus joga dados sim. E nós somos o tabuleiro de Deus. E por que ele joga dados? Porque nós somos livres para escolher a opção que quisermos. O átomo é livre para escolher a casa onde quer morar depois de receber um glânulo de energia. Nós somos livres para escolher a casa moral onde nos situamos, depois de escolher os caminhos que nos são propícios. Nós somos livres, por isso que Deus joga dados, porque Ele oferece ao ser a liberdade de escolher sempre o caminho próprio para onde quer se dirigir. Então, na verdade, o nosso universo assemelha-se ao átomo. Assemelha, não é igual. As leis são as mesmas, mas a evolução modifica. Se nós pegarmos o átomo de Niels Bohr, por exemplo, não tem essa visão que aqui está representada. Mas, na verdade, o princípio é o mesmo. No centro, por exemplo, o núcleo do átomo e os elétrons que giram em torno desse núcleo. Ou como diz o Ubaldi, o princípio masculino e o princípio feminino, do qual tudo se organiza. Tudo se dá. Então esse aqui é o mesmo princípio. É o mesmo princípio, por exemplo, da célula. O núcleo da célula, os seus diferentes organelas que existem dentro da célula e o seu citoplasma. E um girando em torno do outro. O princípio é o mesmo, porque a lei é única. E dentro dessa lei, então, nós temos como centro de irradiação e centro de atração, Deus. Diz sua voz na grande síntese. A lei é Deus. Ele é a grande alma que está no centro de irradiação e de atração. Desse centro ele irradia e atrai, sendo tudo o princípio e sua manifestação. Ascensão é a ideia dominante. Deus é o centro. Não centro espacial, mas centro de irradiação e de atração. Não significa centro no sentido de centro do universo, mas centro de atração amorosa. Irrevogavelmente caminhamos para Deus. Todos nós. Dele viemos e para ele voltamos. Como diz Paulo de Tarso, lá nos Atos dos Apóstolos. Nele vivemos, nele nos movimentamos, nele existimos. Não tem como viver fora de Deus. E Deus está em nós, nós estamos no universo, o universo é Deus, o universo somos nós. Então não existe essa visão de individualidade tal qual a gente tem. Individualidade egoística. Eu. Porque não existe o eu separado do todo. Os nossos pensamentos que a gente diz ser nossos, na verdade é um conjunto de todos os pensamentos que assimilamos dentro de nossa faixa evolutiva. Então não existe individualidade no sentido de isolamento, de um ser separado de outro. Existe sempre a individualidade coletiva, do qual fazemos parte. A célula não existe sozinha, ela existe em tecidos. Os tecidos não existem sozinhos, existem como órgãos. Nós não existimos sozinhos, existimos como coletividade, como família, dentro daquilo que o Aristóteles falou, de coletividade. Dentro de uma lei que nos atrai, de uma lei que nos ama, que nos protege e que, acima de tudo, nos atrai como centro. E por que nos atrai? Porque nós estamos numa viagem de volta. Está lá na grande síntese. O infinito universo pulsa continuamente de vida.
que, reconquistando sua consciência, volta para Deus. Desde a grande simples, o princípio da queda está ali exposto. O nosso universo material poderia ser dito como uma segunda criação que ocorreu a partir da queda do Espírito. O Big Bang é apenas o reflexo sonoro da queda da consciência. E foi exatamente pela queda do Espírito que nasce, então, todo o processo evolutivo. Nós podemos, então, entender a evolução, porque antes do processo evolutivo existiu a involução. Involução não no sentido de perda, não no sentido de retrocesso, porque o Espírito jamais deixa aquilo que aprendeu, mas no sentido de opção, porque nós não perdemos a centelha divina que existe em nós. Somos feitos da mesma substância. Então aquela grande discussão, por exemplo, dos filósofos jônios, lá na antiga Grécia, lá no século VII, desde Tales de Mileto, é resolvida por balde. A matéria nada mais é do que energia congelada. O espírito, a energia, nada mais é do que espírito congelado. E nós poderíamos dizer que o espírito nada mais é do que Deus congelado. E o processo de descongelar esse espírito a gente chama de evolução. Onde ascendemos para mundos mais vastos e para universos mais vastos. E uma das razões de existir, de comprovar que realmente houve a queda, é a lei da seleção do mais forte. O fato de que na Terra domina a lei da seleção do mais forte, isto é, da ascensão por esmagamento, demonstra quanto ainda estamos vizinhos do polo negativo, ou seja, do princípio satânico da revolta, pela qual só vence quem é mais forte, nessa posição às avessas da rebelião. Então, quando o leão do Ariston comeu lá o cristão, ele estava representando a lei do mais forte, que é a lei que vigora no nosso universo. Isso não é lei divina, é lei de queda, em que Deus permite porque a luta nos faz evoluir. Então muitas vezes a gente olha para a natureza e vê o reflexo de Deus. Em essência sim, em manifestação não. Porque desde os primórdios o forte domina o mais fraco. E no entanto, como diz a nossa juíza, é o altruísmo que devemos alcançar. Que é uma lei do paraíso, de onde deixamos, de onde abandonamos por livre opção. Então nós podemos compreender que a evolução só vai existir para o nosso nível. Somente um homem que se encontra no relativo pode acrescentar algo a si mesmo ou progredir além de si. Não Deus, que é o absoluto. Compreender que o absoluto não pode deixar de ser infinito em todas as direções, porque não pode existir limite senão no vosso relativo. Evolução é lei para o nosso universo e não para o sistema divino. Porque evolução quer dizer também dualidade, quer dizer também tempo, quer dizer também memória, quer dizer também transformação. Tempo no terceiro, na terceira dimensão. Sem dúvida. A quarta dimensão não existe tempo. Então, consequentemente, a evolução é exatamente esse processo. Por que existe o tempo? Porque tem memória. Agora, não podemos dizer que Deus tenha memória. Deus, ao olhar para o universo e para as almas, sempre o vê num princípio de criação e de amor e de plenitude. A memória é a condição daquilo que evolui, porque a repetição da experiência é fundamental para dar um passo à frente. Nesse sentido, então, no nosso universo, como nos diz Emmanuel, a evolução é para todos. Na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas do universo. Todas as substâncias se transformam na evolução para o mais alto. Então tudo evolui. Evolui o ser, evolui a célula, evolui o átomo, evolui o homem, evolui o tempo, evolui o espaço. O espaço que nasceu no ponto se transforma em linha, depois em superfície e depois em volume. Gira, nasce o tempo. O tempo conquista mais alto grau, nasce a consciência. A consciência se expande, nasce a superconsciência.
a superconsciência avança, nasce o espírito puro. O espírito puro volta a Deus. Acabou todo o mecanismo. Mas tudo evolui, o universo e todas as dimensões. Então, consequentemente, se nós estamos em evolução, existem as distâncias. Então, o que é o homem? O que nós somos? Então, o que vem a ser o homem? Então, nesse sentido, olha lá que Allan Kardec diz. Há entre a alma dos animais e a do homem, distância fotográfica. Há entre as almas dos animais e do homem, distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Nós estamos a meio caminho. O produto que nós chamamos de homem é apenas um produto maior alcançado pela evolução do nosso planeta. Mas estamos a meio caminho. E o nosso orgulho é que faz comparar Deus a nós. Nós até costumamos dizer para ele como é que ele deveria dirigir o universo. Se eu fosse Deus, né, eu faria assim. Não é isso? Mas, no entanto, nós estamos a meio caminho. Estamos exatamente no meio do caminho. A distância que ficou é a mesma que falta completar. E cada um vai completar segundo o próprio tempo e segundo a própria vontade. E o Walde então completa esse pensamento de Kardec. O homem está no limiar do mais elevado psiquismo, que representa a forma de transição entre a animalidade e a super-humanidade, entre a ferocidade e a bondade, entre a força e a justiça, duas leis contíguas e, no entanto, profundamente diversas. O homem oscila entre dois mundos. O mundo animal, que diz, ou comer ou ser comido. E o mundo superior, anunciado pelo Evangelho do Cristo, a Boa Nova, a primeira centelha da maior revolução biológica sobre o nosso planeta. Então o Evangelho não é apenas um código moral, não é apenas um repositório de princípios éticos, não é apenas um ponto sagrado dentro do campo das religiões, é uma lei biológica que há de se impregnar nas nossas células. O Evangelho é uma lei biológica, de ascensão biológica, um código biológico. Tanto é verdade que Jesus diz, eu tenho um alimento que vós não conheceis. Um alimento do qual nós também vamos nos alimentar. Porque o Evangelho nada mais é do que um ponto que representa uma revolução biológica que fatalmente deveremos alcançar. Então o que significa evolver? A vida não é um fim em si mesma, mas meio de se alcançar um objetivo ainda maior, evolver. Evolver significa progredir na alegria do bem, significa libertar-se das formas inferiores de existência, realização progressiva do pensamento de Deus. Algo supremo que vos explica por que razão o fenômeno da vida está zelosamente protegido por leis sábias. Ponderai que no supremo anseio da vida está compreendida também a vossa felicidade e elevai por isso um hino de gratidão ao Criador. Evoluir é alcançar a felicidade que todos nós buscamos, que está impregnado em nossa alma. Por isso que existe uma insatisfação sempre dentro de nós, essa insatisfação que nos impulsiona, porque nós buscamos a felicidade, e a felicidade é Deus. E como nós caímos não no sentido espacial, mas dentro de nós mesmos. E essa queda dentro de nós mesmos fez nos revestir da matéria. Por isso que diz que Deus está dentro de nós. Mas que queda foi essa que ele no livro? Daqui a pouco. Ele não explicou que queda foi essa. Não, ele explicou, tem 24 livros explicando isso. Leis das unidades coletivas. Então, consequentemente, dentro do processo de evolução, como nós dizemos, não existe a individualidade no sentido único. Existe, na verdade, uma lei que junta as unidades. Então, como diz o nosso Balde, cada individualidade resulta composta de individualidades menores
que são agregados de individualidades ainda menores, até o infinito negativo. E, por sua vez, elemento constitutivo de maiores individualidades, que o são de outras ainda maiores, até o infinito positivo. O pequeno se organiza no grande, o grande é constituído do pequeno. Então, por exemplo, nós somos formados de quadrilhões de células, que por sua vez é formado de quintilhões de átomos, que por sua vez é formado de subpartículas. Ontem, nós aqui que estamos estudando o Baldo, podíamos ter sido uma família de quarks. Hoje somos consciências que nos unimos diante do mesmo princípio. Porque essa é a lei. Não existe a unidade separada do todo. Por isso que o orgulho é antibiológico. Dentro desse princípio, então, já diziam os espíritos lá em Allan Kardec, na questão 540. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia, que o vosso acanhado espírito ainda não pôde aprender em seu conjunto. E é por isso que eles mandaram o balde. Olha como é que os espíritos são educados. Acanhado espírito, podia chamar de burro. Né? Mas olha como é que acrescenta a verdade no litro de amor. É burro. Fala, porque vocês são burro demais. Mas não, fala, não, porque o acanhado espírito. Né? Apresenta a verdade no litro de amor. Né? E foi por isso que mandou o balde, para explicar como é que o átomo se faz anjo. Como é que o átomo se transforma em arcanjo? E o balde veio justamente mostrar isso. Então a nossa trajetória qual é? Diz lá Leon Denis. O espírito dorme na pedra. Sonha no vegetal. Agita-se no animal. Acorda no homem. E aí, é exatamente assim que se dá a nossa trajetória. E nós pegamos então a definição de Emmanuel que resume tudo isso, que é exatamente o pensamento baldiano. O mineral é atração. O vegetal é sensação. O animal é instinto. O homem é razão. O anjo é divindade. E como é que se dá isso? A pedra sonha com a sensação de planta. A árvore aspira o instinto animal. A fera vislumbra a inteligência. O selvagem candidata-se à luz da razão. O homem deseja para si o brilho do anjo. E o anjo entrevê a celeste escalada de posições que ainda lhe cabe atravessar no rumo da integração com a munificência divina. Todos os nossos passos estão aí contidos. Todos os nossos passos. Nós acordamos como homem e olhamos o nosso lado procurando o próximo ponto, que é o anjo. E o anjo procura Deus, que é a busca de todos nós. Então qual vai ser o fim? O nosso fim, que também é um pensamento baldiano, está dado por Allan Kardec. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. A humanidade não entendida apenas como homem, mas a humanidade entendida como o conjunto de todos os seres. E como é que se dá esses passos? Esses passos são brilhantemente explicados por Baldi através da sua voz no livro A Grande Síntese. O primeiro princípio é a indestrutibilidade da substância. Por quê? Porque a matéria transforma energia, a energia transforma em espírito. Não existe como você destruir a substância. Existe como transformá-la. Consequentemente, isto aqui leva à conquista do instinto de conservação, que é o que existe em nós. E esse instinto de conservação se transforma em lei de luta. Então a luta tem um princípio biológico. Ela reflete uma posição de queda, mas também reflete uma posição de ascensão. Por quê? Porque através da luta e a luta pela conservação, nós desenvolvemos então e preservamos a conservação do indivíduo e a conservação da espécie. E a conservação do indivíduo e a conservação da espécie geram duas grandes funções dos seres.
que é a nutrição e a reprodução. E a nutrição e a reprodução levam a linguagem comum, que é a fome e o amor. E a fome e o amor, através do trabalho, todo mundo aí vendo pessoas. A fome e o amor, através do trabalho e afeto, conquista então a inteligência e o coração. A inteligência e o coração chegam ao altruísmo. Nesse ponto, a força torna-se justiça. Nossa palestra anterior. E ela então, através do amor e do perdão, chega à lei do Evangelho. A lei do Evangelho é lei biológica. E a lei do Evangelho, então, nos leva à deposição de todas as armas. Não precisamos matar mais. Não precisamos mais lutar. Cabe ao homem o dever e a glória de atender ao grande apelo, descido dos céus, ao ser mais escolhido, produto mais alto da vida terrestre, para que realize a incumbência de transformar uma natureza que desconhece a piedade numa natureza guiada pela super-lei do amor, da fusão, da colaboração, da compreensão, da fraternidade. Aí nós vamos depositar todas as armas. Por isso que o Evangelho é uma lei biológica. A linha da criação não é a reta, mas a espiral. E isso devido ao fato de que é a linha de menor resistência e maior rendimento. Tratando-se de executar um complexo trabalho de destruição e reconstrução, a espiral é a linha mais curta, no sentido de que ela responde precisamente à lei do mínimo esforço, pela qual se obtém com mínimo trabalho o máximo resultado. Tudo é cíclico. Vai e vem. Progride e retrocede para mais progredir. Então, nosso processo de evolução é cíclico, não é em linha reta. Aliás, a reta é apenas uma criação humana. Porque não existe reta em lugar nenhum, porque o universo é curvo. A reta que você faz no papel, você está fazendo um universo curvo. Não existe. Certo? Então, consequentemente, a nossa evolução é cíclico. Cíclico são as estações do ano. Cíclico são os nossos hormônios. Cíclico é o dia, a noite. Tudo é cíclico. Inclusive o nosso processo de evolução. Então, não é em linha reta, como entendeu Darwin, mas como um processo de subida e de descida, de ida e de vinda para mais progredir. Dentro desse princípio, então, todos os fenômenos. Ó, tem gente querendo assistir a aula aí, é só ligar o telefone celular. Cada fenômeno tem uma lei, e esta lei é um ciclo. Todo fenômeno existe enquanto se move de um ponto de partida a um ponto de chegada. Existir significa mover-se, conforme esta linha de desenvolvimento que é a trajetória do ser. Então, todos os fenômenos são cíclicos. Porque a lei é uma. Então, todo o processo é cíclico. E dentro dessa visão, então, ainda uma vez, diz o Baldi, o progresso não se efetua senão através de contínuos retornos a um ponto de partida, que gradualmente se desloca para frente. Assim, o progresso das espécies orgânicas não é retilíneo, como entendeu a mente de Darwin, mas alterna-se por contínuos retornos involutivos. Esse retorno evolutivo não significa perda, significa voltar para melhor ascender. Então aqui, ó. Estão vendo aqui? Olha, igual o Stone falou, quem não estiver vendo vai para o inferno. Todo mundo viu. Então exatamente isso aqui que representa os ciclos. Ou seja, os ciclos no sentido de expansão. Então nós vamos e voltamos. A própria reencarnação é a materialização desta lei. Corpo físico, corpo espiritual. Mundo físico, mundo espiritual. Depois volta novamente ao mundo físico, para depois ir novamente ao mundo espiritual. Então sempre no processo de expansão e contração, até o nosso universo está dentro dessa lei. E outro fato importantíssimo, dentro desse ciclo, uma das leis é a lei da semente. Essa expansão e essa contração sempre nos leva à semente.
fato nasce por abertura de um ciclo. Inicia-se, expande-se até o máximo, depois volta sobre si mesmo. Tudo é assim. Qualquer coisa que quiserdes fazer vos obrigará a abrir um ciclo que deverá oportunamente encerrar-se. A semente dos vossos atos está no vosso pensamento. E cada ação vos fornece uma semente mais complexa, capaz de produzir outra ação mais complexa. Assim como a semente faz o fruto, e o fruto faz a semente, o pensamento faz a ação e a ação faz o pensamento. Então, consequentemente, tudo se transforma em semente. Olha, gente, para voltar, precisamos da semente do óvulo e a semente do espermatozoide. E nós nos transformamos em semente para agregar novamente o nosso campo perispiritual ao corpo que será moldado. Quando nós voltamos, nós reportamos todos os estágios que nós estamos passando. Em determinado processo da gestação, se você pegar o feto, você não sabe distinguir se ele é uma rã, se ele é um peixe. Porque nós repetimos tudo, até como criança. Você vê que a criança, antes de caminhar, ela rasteja. E psicologicamente também. Porque você pode olhar que a criança, em determinado momento, gosta de brincar de montanha, gosta de brincar de caverna, que é exatamente a repetição dos nossos ancestrais. Então nós repetimos tudo para atingir o estágio anterior, para dar o passo daí para frente. Porque a vida se dá através dos ciclos. Cada fase, para ser definitivamente superada e estavelmente fixada no sistema, deve ser percorrida 3 vezes em direção progressiva de evolução. A primeira vez como produto máximo do ciclo, depois como produto médio e finalmente como produto mínimo. Isto é, ponto de partida ou fase inicial do progresso evolutivo. Então muitas vezes nós vemos na reencarnação e atingimos um ponto máximo. O próximo passo, quando voltarmos, é aquele ponto máximo se transformar em ponto médio, até que ele faz parte de nós. Então, como diz lá o Balde quando estudou a sua própria religiosidade, já era ponto mínimo nele a busca de Deus. Não tem jeito, fatalmente irá caminhar para isso. Porque já é ponto mínimo. E aí, então, surge a reencarnação. Você pensou que não ia chegar lá, hein? Entendeu, né? Tá vendo? Cheguei. Então, dentro desse contexto, evolução espiritual só pode significar reencarnação. Só a eterna existência de um eu pessoal que pode permitir seu progresso, sua responsabilidade de correção pela dor, fora desse ponto de vista, a estrutura orgânica do todo perde seu significado. E a grande marcha para a redenção, em que tudo caminha, perde sua meta. Então Baldo chega a dizer, olha, eu nunca estudei particularmente a reencarnação, porque ela é óbvia. É natural. Quer dizer, se fosse apenas o espírito criado no momento e depois ele fosse eterno, como é que você equilibraria o prato da balança? Uma coisa finita, depois ser infinita. Se nós admitimos que a vida é infinita após a morte, ela tem obrigatoriamente de ser infinita antes do nascimento. Aí você fala, então por que eu não lembro? Porque a lembrança e a memória pertencem ao cérebro. E você está em outro cérebro. É uma coisa você perguntar, por que você não lembra da minha infância? Porque a minha infância está registrada aqui. A dele é outro cérebro. Porque tem gente que tem lapsos de lembrança, então. Por evolução, por conquistas. Pode tê-lo. Mas por curiosidade, não. Então, consequentemente, a reencarnação faz parte do hábito fenomênico do universo. Que é assim dito. A teoria da reencarnação está em harmonia com as leis da natureza que conhecemos, como a indestrutibilidade da substância, pela qual, se a mudança se opera só na forma, a personalidade humana poderá mudar, mas não ser destruída. Essa teoria é uma ampliação no campo moral da lei da conservação da energia, estabelecida pelos físicos. Enfim, só essa doutrina se coaduna com o que poderíamos chamar de hábito fenomênico do universo. E o hábito fenomênico do universo é um ciclo. E esse ciclo está muito bem definido, por exemplo, no túmulo lá de Allan Kardec. Olha lá o que diz lá.
nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Olha o ciclo. Nasce, vive, morre, renasce. Para progredir sempre. Quantas vezes? Até atingir o fim. Há livros que dizem que são 500 reencarnações. Isso é verdade? Olha, depende do espírito que tem as 500. Mas está por aí, né? Eu já estou na mídia cacetada e até agora estou aqui. Então o homem é um complexo formado pelo corpo físico e pelos diferentes estágios da energia que subsiste nele, compreendida por muitos como corpos, que se reflete na sua aura. Porque a nossa aura é o espelho da nossa consciência, assim como o universo espelha o pensamento divino. E esse homem, então, formado de diferentes agregados energéticos, desde o seu corpo físico, certo? Na verdade é espírito, que coordena todo esse complexo físico-psíquico. E ele rege como Deus, como o princípio de atração de todo esse sistema. Então, consequentemente, nós não podemos pensar em reencarnação, e principalmente em hereditariedade, se nós também não pensarmos na hereditariedade espiritual. Porque o que rege a hereditariedade física é espiritual. Milhões de espermatozoides fazem a viagem para o encontro do óvulo, só um penetra. Porque é o espermatozoide mais afinizado com aquele óvulo. Então a lei que rege esse fenômeno que a ciência não compreende até hoje é a lei de afinidade. E essa lei de afinidade é que faz com que os corpos sejam construídos não apenas pelas leis genéticas, porque o pensamento rege a lei genética. Por isso que existem as mutações da matéria. Então não é, as mutações do não é o primeiro espermatozoide que chega. Não, é o mais afim. É o mais forte. E esse mais forte é o mais afim. Pela afinidade. Pela afinidade. Aí diz, levanta aqui, André Luiz, evolução em 2 mundos. A mente no limiar da recomposição de seu próprio veículo, seja do renascimento biológico ou da desencarnação, revisa automaticamente, de modo rápido, todas as experiências por ela própria vivida, imprimindo magneticamente as células que se desdobraram em unidades físicas e psicossomáticas, no corpo físico e no corpo espiritual. As diretrizes a que estarão sujeitas dentro do novo ciclo de evolução em que ingressaram. Então, toda vez que nós vamos reencarnar, ou que vamos desencarnar, nós recordamos toda a nossa viagem. E impregnamos magneticamente no corpo físico e magneticamente no corpo espiritual toda a nossa história. Então, o que rege o DNA, o que rege o RNA mensageiro é a nossa mente. Então, se ontem lesamos alguém, a nossa mente, sentindo esse reflexo, altera e traz um gene modificado que vai deixar hoje a gente sem um braço. Por isso Jesus disse, se teu membro é motivo de escândalo, arranca-o e joga fora de ti. Pois é pior perder apenas um de seus membros do que todo o teu corpo ser lançado ao fogo. E é assim que rege a vida. Nós é que moldamos os nossos corpos pelo princípio da mente. Então, quando nós vamos renascer, e hoje nós estamos estudando ainda aborto de corpo já gerado, mas amanhã nós vamos ainda estudar aborto de corpos não gerados. São os compromissos que assumimos muitas vezes com os espíritos e não damos a cabo. Então é bom aprender desenho, né? Para a gente pelo menos desenhar um negócio legal. E você vê que não é eu que desenho, né? Não é eu que desenho, não. Isso aqui é ter habilidade, é um amigo meu, Adalto. Eu só faço essa palhaçada. Não, desenhar para a gente desenhar direito. Olha aqui. Então é bem. Ah, bom. Então é bem, a mãe começa a atrair o filho, que é o espírito. E essa integração materno-fetal começa então o espírito reduzir a sua forma, se transformar em semente, para poder ser plantado no solo do útero e nascer de novo. Dentro desse processo, então, o espírito reduz a sua forma. E aqui, ó, ele espera a fecundação
começa então a segregar a fecundação através da sua forma de mórula, como tem lá 16 a 32 células, para poder então moldar pelo pensamento os seus novos corpos. E impregnar nesses corpos, magneticamente em cada célula, toda a sua história. O ingresso é no momento da concepção? Depende da evolução do espírito. Então, consequentemente, como diz o Baldi, duas são as formas de hereditariedade, que funcionam como canais de transmissão. Ou seja, que ao lado da hereditariedade fisiológica, pais-filhos, há uma hereditariedade espiritual, própria, individual. Desse modo, cada novo indivíduo nasce com o seu destino biológico, consequência de seu passado biológico, vivido na carne dos pais. E com o seu destino espiritual, consequência de seu passado espiritual, pessoalmente vivido por sua alma. Então o nosso corpo é único. Não tem como comparar o nosso corpo, por exemplo, com o de Ubaldi. Porque a herança genética dele era totalmente diferente da nossa. O corpo dele era uma ressonância para a sua mente. Por isso que essa medicina que nós temos, ela é absurda. Porque ela trata a célula e não o ser. Ela dá comprimidos químicos para seres totalmente diferentes entre si. Por isso que diz o Baldi, ela não cura, ela é apenas uma empresa de vender remédios. Perdão, exceto a homeopatia. Nem a homeopatia. A homeopatia é indicada pela espiritualidade. Sim. Menos nociva. Sim. Mas lembra que o que nós estamos falando aqui é de uma medicina muito superior, onde cada um de nós somos médicos de nós mesmos. Como é que isso se dá? Se dá dentro desse processo que o Baldi fala aqui, ó. Matéria e espírito são mundos comunicantes e conexos, e tudo se escreve nos arquivos da alma. E o que está escrito deve, cedo ou tarde, alcançar o corpo e aí manifestar-se. Então, se você chega para mim e falar, eu tenho artrite reumatoide, eu sou capaz de dizer para você, o seu sofrimento é antigo. Que as células ósseas levam 7 anos para se renovar. Então, vamos viajar lá, bem para trás, para encontrar uma fonte do seu pensamento, onde você gerou essa doença. A minha, também, a minha doença é na pele. A sua doença é recente, dependendo da alergia que você tem. Porque é na pele que reflete inicialmente todas as patologias. E o câncer? O câncer é insubordinação ao nosso comando mental. Não, sim, mas seria uma coisa mais tomar antiga, sol uma demais coisa... apenas. Às vezes pode ter excesso de sol apenas. Sim, mas o sol só vai provocar. Você nunca viu o nordestino tomar sol o tempo todo trabalhando e nunca teve câncer? E você vai na praia, fica 10 minutos lá, sai e volta a ter um câncer de pele? Por quê? Porque é desordem mental que provoca o meio propício para que o raio solar desenvolva o câncer. Mental ou espiritual? Desordem mental igual a gente. Sim, ele tem desordem mental, sim. É por isso que dele, no caso do câncer, também vai nascer. Mas estou falando que o resultado não é o sol. Então, por exemplo, assim, por que a AIDS, por exemplo, pode se disseminar em epidemia? Não é porque o vírus da AIDS pode acometer todos nós, porque todos nós temos falhas milenares no campo sexual. Então, todos nós estamos à mercê dessa lei. Se não tivesse, não atingiria a gente de forma alguma. É falta de anticorpos no campo moral. Exatamente. Você gerou deficiência do seu campo imunológico. E aí pode acontecer tanto na presente vida como na vida anterior. Ou na futura. Além do pensamento, qualquer coisa. Se você quer de qualquer forma, dá condicionado. Mas você escreve nos arquivos da alma. E a alma, quando volta, não pensa novamente, não recorda. Quando você recorda, você emprega. Os espíritos evoluídos também adoecem por excesso de trabalho, apesar dos bons pensamentos. Sim, mas por causa do sofrimento. Então, por exemplo, não foi o Baldi que morreu. Foi nós que fizemos sofrer até a morte. Uma definição está ótima. Por quê? Porque o pensamento, ele emite. A gente fala muitas vezes que o pensamento é energia. Mas esquece que toda energia também é formada de ondas e também é formada de partículas. Então, quando nós pensamos, nós emitimos energia na forma de átomos mentais. São quadrilhões de átomos mentais. Nós somos muito semelhantes ao urânio.
Nós irradiamos energia. Nós irradiamos partículas. Trilhões de partículas por segundo. Então muitas vezes a pessoa fala, mas por que o nosso planeta está passando por todas essas transformações? Não só pelo abuso que fizemos em relação à natureza, pelo comando mental que nós exercemos nas partículas que formam o nosso Sol. Porque antes das partículas subatômicas reside a mente. A mente é a maior força geradora de energia eletromagnética que tem sobre a face da Terra. Nós muitas vezes, perfeito, nós muitas vezes, inúmeras vezes, nós comentamos o poder de uma bomba atômica, comentamos o poder de uma bomba de hidrogênio, mas a maior bomba que existe no nosso universo é a mente. E essa mente se associa sempre, formando bombas coletivas, a gerar patologias de todas as espécies. Dentro desse contexto, então, quando o espírito volta, ele é formado de unidades menores, olha aqui representado, ó, que vai agregar unidades menores ainda. E ele escreve nessas unidades menores do qual ele se reduziu, junto com a mãe e com o pai, uma nova história. Não só a genética no ponto físico, mas também no espiritual e também no vibracional. Então a mente do pai, e a mente da mãe, e a mente do espírito geram as suas formas. Daí a importância da maternidade. É como diz o Augusto César, semente escolhida só nasce em solo apropriado, mas tiririca nasce em qualquer lugar. Então almas da estirpe de um Balde, da estirpe de um Kardec, da estirpe de um Santo Francisco de Assis, não nascem em qualquer lugar. Mas tiririca igual nós, basta jogar no chão que está nascendo. Porque independe da categoria celular. As células desse modo, repetimos, por microscópicos motores elétricos, com vida própria. A célula tem vida própria, porque é um ser, subordinando-se às determinações do ser que aglutina, e que lhes imprime a fixação ou mobilidade indispensável às funções que devem exercer no mar interior da vida orgânica. Então nós é que ditamos o caminho da nossa célula. Então, na verdade, o nosso corpo é isso aí, um agregado celular formado de inúmeros átomos, inúmeras moléculas. E nós dirigimos todos esses átomos e todas essas moléculas. E todos os distúrbios nele existentes são causados por nós. E fala, mas como é que isso se dá? André Luiz explica. A inteligência influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças físico-psicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Trabalho este que, à custa de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares que se renovam, de maneira incessante na execução das tarefas que a vida lhe assinala. Nós é que ditamos às células as funções. Nós é que impregnamos através do citoplasma. Não podemos esquecer que a água é o elemento mais fácil de ser magnetizado. O citoplasma é formado em torno de 60% a 70% de água. Por isso, como é fácil de impregnar a célula com o pensamento. E a célula impregnada pelo nosso pensamento que gera um distúrbio à qualidade, dependendo da mente que a governa. O cromossoma pode ser considerado um chip? Eu costumo dizer que o cromossoma é uma partícula mental. Aí você fala, mas como é que se dá isso? Explica mais. Por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumuladores de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, a mente transmite ao carro físico, a que se ajusta, durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria libertadas no processo endodérmicos, manantedores da biossíntese. Todos os nossos estados de alegria, de tristeza, de conquista, de felicidade, de bem e de mal, são transmitidos à nossa célula pelo citoplasma e pelos mitocôndrios. E isso, mais cedo ou mais tarde, gera benefícios ou patologia. E dentro desse sentido, tudo que nasceu deve morrer. Tudo que teve princípio deve ter fim. Assim como tudo envolvendo deixa a veste da velha forma, também a velha dimensão o faz para tomar uma outra forma mais alta e mais apta, abandonando a que não mais lhe corresponde. E assim como as fases evolutivas são infinitas, infinitas são as respectivas dimensões.
que a gente tenha coragem de caminhar para o infinito. Muito obrigado.